Muito bem, Diogo, te convido para participar com a gente agora de uma entrevista sobre a viagem, um balanço aí da viagem de Lula à Argentina e ao Uruguai. O presidente acabou de voltar aí da primeira viagem internacional nesse terceiro mandato para analisar as visitas da comitiva brasileira Argentina e Uruguai. Eu converso agora com o especialista em relações internacionais, Guilherme Meirelles. Muito bem-vindo, professor. Uma boa tarde. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Cláudia. Bom, professor, ontem o presidente do Uruguai disse que vai se abrir para o mundo, né? Ele está negociando com a China, pela primeira vez um país enfrenta o Mercosul, e Lacalle Pou, presidente uruguaio, disse que quer fazer um acordo bilateral aí com a China. Como fica essa parceria com o Brasil após essa declaração? A declaração do Lacalle Pou, na verdade, ela vem na esteira de um governo que sempre criticou o Mercosul, que é o caso do governo uruguaio, que sempre disse, esse governo atual, que sempre disse que o Mercosul tinha que se abrir para o resto do mundo, né? Sempre foi um governo que defendeu a queda dessas barreiras protecionistas que ainda vigoram no Mercosul, e a busca dessa aproximação com a China é justamente nesse sentido. A questão é que o Mercosul tem, no seu arcabouço jurídico, justamente uma tarifa externa comum que impede que esse tipo de acordo seja feito fora do bloco, fora do Mercosul. Por isso que gerou esse ruído entre o governo brasileiro e entre o governo argentino, porque a gente sabe que se esse acordo com a China for feito, isso tem o potencial de inundar o Uruguai com uma série de produtos chineses que naturalmente vão, de certa maneira, afetar os produtos brasileiros exportados para o Uruguai. Brasil e Uruguai têm uma proximidade que vai até um pouco além de produtos de matéria-prima, né, como, por exemplo, exportação e importação de produtos como automóveis, de certa maneira um pouco mais manufaturados do que as matérias-primas que a América Latina é conhecida, né? Então, isso explica a ida do Lula até o Uruguai como forma de tentar dissuadir o presidente uruguaio dessa iniciativa de fazer esse bloco fora do Mercosul. Tem alguns especialistas que já dizem que se esse acordo com a China, entre China e Uruguai, for finalmente assinado, isso chega até a possibilidade de implodir o Mercosul como a gente conhece, né? Professora, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Professor, é possível entender esse movimento de Lacalle Pou em direção à China como uma forma também de pressionar os parceiros do Mercosul a, de fato, fazer negociações em bloco com outros países ou com outros blocos econômicos? Quer dizer, que no fundo, o que o Uruguai quer é que o Mercosul, né, se abra para o mundo e não tanto fazer negociações isoladamente. É possível porque a gente tem que analisar também, não dá para analisar o bloco sem olhar para a situação de cada um dos países, né? Então, se a gente pegar os dois principais parceiros do Mercosul agora, que naturalmente, pelo tamanho da economia do território, Brasil e Argentina, a gente vê que nesse momento são dois governos de centro-esquerda, né? O Uruguai já está um pouco mais isolado por ter agora um presidente de centro-direita, que defende defende de maneira mais forte essa queda dessas barreiras protecionistas, certo? Então, quando o Uruguai usa esse tipo de argumento, ele está tentando trazer para ele, de uma forma bem pragmática, algumas vantagens maiores que o Mercosul, nesse momento, não consegue dar. Vamos lembrar o seguinte, o Mercosul, como existia há 15 anos atrás, mais ou menos, ele perdeu uma força muito grande nos últimos anos. Naturalmente porque o Conesul, né, os países do Mercosul, começaram a ser governados por presidentes que pararam de priorizar a integração regional. No caso Macri na Argentina, no caso Temer e Bolsonaro aqui no Brasil. Então essa volta agora do Lula à presidência, ao mesmo tempo com o Fernandes na Argentina, que é um presidente que sempre defendeu essa aproximação, essa integração regional no Cone Sul, o Uruguai se coloca um pouco mais isolado, né? Por isso essa busca por um parceiro de fora, porque o Uruguai, por ser um parceiro menor em termos econômicos, ele vai ter que se adequar àquilo que dois dos seus principais parceiros da região, Brasil e Argentina, querem, né? Então, eu vejo que essa busca do Lacalle Pou com a China tem muito a ver com um medo de se tornar isolado aqui na região. Eu vejo dessa maneira, né? Professor, na conversa lá na Argentina e no Uruguai, Lula sinalizou investimentos vindos do BNDES, né? Muitas críticas estão sendo feitas, principalmente em relação ao gasoduto, pelo impacto socioambiental, e muita gente fala também que antes seriam necessários investimentos aqui no Brasil. Como que se dariam essas negociações e é algo bom para o Brasil ou não? É algo bom, sem dúvida é algo bom. Esse caso do gasoduto específico é o gasoduto de Vaca Muerta, né, que fica na região da Patagônia, ou seja,
que sai do sul da Argentina e vai ligar até o Rio Grande do Sul. É bom porque tem um interesse estratégico para o Brasil nesse caso, porque esse gasoduto ele iria explorar aquilo que é considerado, estimado, porque ainda não se tem um estudo mais profundo, mas é uma das maiores reservas de gás xisto do mundo, né, e também de petróleo e de petróleo profundo também, né, que necessitaria de um investimento de fora, que a Argentina não tem condição de prospectar esse petróleo. Então, naturalmente, alguém vai ter que auxiliar a Argentina. Se não for o Brasil que entra nessa parceria estratégica, alguém vai entrar. E, se não é o Brasil, o país mais próximo, mais interessado nisso é a China. Então, é mais uma ingerência chinesa aqui na região que o Brasil visa tentar afastar. Essa ideia dos investimentos do BNDES, essa discussão, essa narrativa de que primeiro é necessário investir no Brasil, é uma coisa muito antiga, né, que a gente escuta. O que eu vejo é o seguinte, os governos do PT fizeram investimentos via BNDES em outros países, em que em alguns momentos foram mal calculados, vamos chamar assim. Né? Não houve uma pesquisa mais a fundo do custo-benefício que isso poderia trazer para o Brasil. Agora, nesse terceiro mandato, até pela equipe econômica que o Lula colocou, eu acho que deveria se dar um crédito para ver como que isso vai se desdobrar daqui para frente. Porque, como eu falei, estrategicamente é muito importante para o Brasil ter essa parceria com a Argentina, pelo transporte desse gás xisto que sai da Patagônia. Fazendo um paralelo, eu lembro que, alguns anos atrás, o Brasil foi muito criticado por financiar o Porto de Mariel em Cuba. Só que a gente vê, por exemplo, que o Porto de Mariel em Cuba é uma região altamente estratégica para o Brasil, porque é um porto localizado no meio do Caribe. Então, em termos de escoamento de produção, era interessante para o Brasil fazer esse financiamento. Claro que não houve um estudo mais a fundo, Cuba chegou, num determinado momento, a dar um calote no BNDES, mas isso é uma outra discussão que tem que ser vista de maneira separada. O que importa é o seguinte: é importante para o Brasil e para o BNDES manter esses financiamentos externos em outros países, porque o país sai ganhando com isso. No caso de Mariel, que eu citei, por ser uma rota comercial importante, no caso da Argentina, porque o Brasil vai se beneficiar desse escoamento do gás que vem da Patagônia. A gente volta agora a conversar sobre o balanço da viagem de Lula à Argentina e ao Uruguai. A gente está conversando com o professor de Relações Internacionais, o Guilherme Meirelles, e com a ajuda aí do Diogo Schelp. Professor, a gente já estava falando aí do BNDES, né, dos investimentos, né, que acabou surgindo essa conversa sobre os investimentos a esses países. Gostaria também que você comentasse aí sobre a presidência da estatal, o Aloysio Mercadante. Esse foi escolhido aí o presidente do BNDES agora. O que a gente pode esperar da atuação dele à frente da estatal? Lembrando que não dá para repetir os erros do passado, e ele mesmo já falou sobre isso essa semana, né? A grande crítica que se coloca no BNDES é naturalmente a falta de estudo de custo-benefício que aconteceu. Inclusive, porque o BNDES ele acabou, essas linhas de exportações elas acabaram perdendo força no governo Temer, né? E até quem estava no BNDES durante o governo Temer dizia que esses empréstimos que o BNDES fazia, essa linha de financiamento, faz parte do escopo do banco e é importante para o Brasil, já que o BNDES é um banco de fomento. E fazer esse tipo de linha de crédito para o exterior acaba favorecendo o Brasil não só em termos estratégicos, como eu citei agora há pouco o caso de Mariel e o caso de Vaca Muerta na Argentina, mas também porque, naturalmente, o país tem que receber de volta esse empréstimo que é feito para outros países. Sem falar que, muitas vezes, aí no caso, por exemplo, de Vaca Muerta, que você me perguntou na Patagônia, a ideia é justamente que uma empresa brasileira produza o gasoduto que vai transportar esse gás que vem da Patagônia para o Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, é uma empresa brasileira, com profissionais brasileiros, produtos brasileiros, que vai acabar se movimentando para atender essa demanda no exterior. Como você falou, o que é importante é se aprender com esses erros do passado. Então, você vê a viabilidade de fazer um empréstimo para um país que tenha condição de pagar essa dívida depois, considerando que o BNDES, pelo menos nos governos antigos, nos governos do PT antigamente, tinha uma política de juros baixos, né? O que, de certa maneira, assustou o mercado é porque o mercadante, por ser um político ligado ao PT há muito tempo, se cria a possibilidade de que esses erros possam ser cometidos novamente. Mas eu acredito que não.
até porque as críticas que o governo do PT recebeu vão ser levadas em conta para que o BNDES daqui em diante seja usado em termos de linha de crédito para o exterior de maneira correta, considerando os custos-benefícios que isso pode trazer para o Brasil. O que eu acho que é o mais importante de tudo é que a gente não caia na ideia de que financiar obras no exterior significa que o governo brasileiro está financiando o presidente A ou o presidente B. Isso é uma mentira, que muito se conta por aí, porque o BNDES tem entre os seus objetivos justamente esse financiamento de linha de crédito no exterior. Isso nada mais é do que uma política pública de suma importância para o Brasil. Muito bem, a gente conversou aí com o professor de Relações Internacionais, o Guilherme Meirelles. Obrigada pela sua entrevista, professor. Um bom dia, boa tarde e seja sempre bem-vindo por aqui. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado, Diogo. Um abraço, boa tarde.